por que a gente morre de velhice? Porque os nossos órgãos param de funcionar, basicamente, não é? Segue ali. Porque, na verdade, não é que seus órgãos param, é porque você vai envelhecendo, as suas células vão envelhecendo, a sua capacidade de reprodução celular vai se comprometendo. Essa capacidade de reprodução celular vai se comprometendo porque o mecanismo de geração delas vai ficando cansado. Porque literalmente você vai envelhecendo. Esse é o envelhecimento. É isso. É um processo fisiológico que o ser humano é incapaz de controlar. E que não faz sentido. Não deveria fazer sentido. Você, teoricamente, deveria ser assim. Vamos lá. Se você acredita em Deus na Bíblia, teoricamente você foi uma máquina que foi criada para viver eternamente. Porque o seu organismo é capaz de regenerar e renovar células. Mas, por um processo fisiológico, como se fosse uma falha, você vai envelhecendo. E você não consegue fugir disso. Então, era aí que eu queria chegar mesmo. Porque, assim, nesse sentido, se a gente conseguisse renovar esse sistema, teoricamente, a gente seria imortal. Se você burlar, vamos assim, quem acredita, por exemplo, em Deus, se você burlar essa... Porque, na Bíblia diz que isso foi uma punição que nós recebemos, não é verdade? Porque nós nascemos para ser eternos, e aí, como a gente foi lá e mordeu da maçã, que cada um tem uma teoria do que é maçã, recebemos essa punição. Se você conseguisse burlar essa punição, você viveria eternamente. Porque você é capaz de regenerar as suas células, teoricamente, pelo menos isso. Só que o ser humano é uma parábola, né? Ele vai, depois ele... Mas eu acho que a resposta disso está na genética, né? Então, isso é genética. Então, puramente genética. Só para ter um ponto aqui... Tua lanterna tá ligada. Tá ligado. Eu vi, por exemplo, um podcast até seu, falando com o Paulo Musi, e a genética do Musi é a genética, né? Do Superman, né? Então, mas o Muzi, ele come não sei quanto isso mesmo. Tem um meme da minha mais o Muzi. Tem um meme. Então, por exemplo, eu até fui procurar a fonte do que aquele chinês fez. Olha só o que ele fez. Ele alterou geneticamente os genes modificados que pudessem resistir ao vírus da AIDS do pai. E o que ele fez, cara, ele não seguiu uma pá de protocolo e tá preso. Inclusive. Entendeu? Não, ele já foi solto. Já foi solto? Essa notícia é de 2018. Então aqui falaram que prenderam ele, entendeu? Então imagina você modificar geneticamente uma pessoa pra ter uma genética muito melhor do que a do Muzi. Porque a gente sabe mas isso que, é muito fácil. O Muzi nunca editou gene nenhum. Eu nem não, conheço o Muzi, no caso do Muzi é naturalmente. Eu tô falando você... Em 50 anos todo mundo vai ter uma genética bem trabalhada, provavelmente. Acho que isso vai ser saúde pública, entendeu? Tomara, né? Vai, com a eliminação de doenças. Mas, pô, Mas a morte não tem nada a ver com isso. Então. Não, mas se você consegue alterar a genética pra poder habilitar essa parada Não, que não envelheça tanto não assim. Cara. A morte é sistêmica. Sistêmica, exatamente. Passa a bola pra... Não, pode explicar. Cara, é o seguinte. A grande questão da morte tá nos telômeros, tá? Os cromossomos têm uma extensãozinha e eles têm uma enzima chamada telomerase. A ação da telomerase, que acaba afetando esse pedacinho chamado telômero, leva à ativação da apoptose, que é o processo de morte celular. As células morrem. Então, você não tem como mexer numa célula, num sistema, num circuito. Tá? Hoje em dia existem essas tecnologias, essas tecnologias biológicas que são voltadas ao aumento da longevidade. Então, por exemplo, uma é NAD+, tá? É um derivado da vitamina B. Esse tipo de coisa afeta, de fato, algumas células e reduz chance de algumas doenças. Por outro lado, pode aumentar de outras, como se diz. Por exemplo, as células senescentes, hoje em dia, saiu um paper recente na Nature mostrando que, na verdade, elas têm papel preventivo. Então, quer dizer, célula velha, na verdade, serve para alguma coisa. Curiosamente, você pode ter mais câncer, alguns tipos de câncer, eliminando essas células. Até falei com um amigo meu, um sócio que eu tenho, que é muito ligado a... Só o melhor do mundo em termos de senescência, de tratamento de senolíticos e tal. Sobre o NAD+. Mas, em resumo, é algo que está inscrito no próprio DNA. E por que isso está inscrito no DNA? Eu acho que por duas razões. É muito discutível, mas eu vejo duas grandes razões independentes que convergem. A principal delas, que tem a ver com o fato que nenhuma espécie
Exceto, você tem algumas espécies que são eternas, né? Mas são muito poucas. Sempre unicelulares. Eterno quer dizer, na prática, elas fazem meiose, então é bem discutível, entendeu? Se aquilo morre ou não morre. Mas, enfim, mas os animais todos, os seres vivos, morrem. E por que eles morrem? Entre outras coisas, eu acho que um ponto principal, ele precisa de um spin cognitivo para entender, precisa fazer uma inversão, que é o seguinte, nós somos como grandes carapaças. Aqui, carapaça. O que de fato é vetor da evolução é o código genético. O gene quer se propagar, não o fenótipo. Nós sentimos que nós queremos nos propagar, nós fazemos as coisas para nos propagar pelo mundo e termos a melhor vida, etc e tal. Por exemplo, hoje em dia a gente tem menos filhos, mas o conceito é alocar mais energia e recursos no filho, que na verdade aumenta a adaptabilidade. Você vê que a mortalidade infantil, etc., declinou dramaticamente. Então existe uma adaptabilidade. Acontece o quê? Que se você olhar do ponto de vista sistêmico das espécies todas, se todo mundo começa a viver horrores, a quantidade de recursos para as próximas gerações declina. E com o declínio desses recursos, a propagação dos genes declina. Então, como nós somos apenas o invólucro da transmissão genética através da transversal ao tempo, a passagem do tempo, do ponto de vista adaptativo para os genes, é desadaptativo, é desvantajoso. Então, é fundamental que as espécies morram. Por exemplo, entre os seres humanos, você acha que tem mais gente viva ou morta? Muito mais gente morta. Você tem 8 bilhões de vivos para mais ou menos mais de 100 bilhões de mortos. Então, você pensar uma pessoa, qual que é o mais provável? O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa está morta. Pensa numa pessoa aleatória que um dia viveu. O mais provável é que ela esteja morta. Muito mais provável. 10 para 1. Mais que 10 para 1. Então, entende? Então, existe essa questão que, assim, se os animais vivessem indefinidamente, não haveria transmissão genética e, portanto, curiosamente, a vida teria desaparecido. Ou assim que eles morressem, eles iriam desaparecer. Porque justamente, eles iam desaparecer e morrer de fome. Então, quer dizer, olha só que engraçado. Morrer é mais adaptativo. Se você pensar que você, o seu prolongamento genético, seus filhos e os seus ancestrais, é mais adaptativo para vocês, como linhagem, que você morra do que você fique vivo. Pelo contrário, você ficar vivo, acaba a espécie. Olha que curioso. Ou seja, né, a gente morre para continuar vivo. Perfeito. A gente definiu legal, né, cara? Maravilhosamente. A gente morre para continuar vivo, como linhagem. Então essa é a primeira razão. A segunda é o seguinte, as células humanas, e na verdade todos os animais, elas são baseadas nos elementos que estavam disponíveis no planeta nos momentos que elas surgiram, tá? Então a gente teve a chamada explosão cambriana. Então o período cambriano foi um período extremamente fundamental para o desenvolvimento das células, das estruturas celulares que a gente conhece hoje em dia, tá? Do RNA, inclusive. Tá? Na verdade o RNA é anterior, mas a forma atual, como ele se organiza em relação ao DNA, como todas essas coisas de síntese se dão, genéticas, isso tem muita... A explosão cambriana explica boa parte. O que acontece? O que estava disponível ali? Fósforo, sódio, o mar teve um papel fundamental nisso, lipídios, sacarídeos, é um monte de molécula frágil. Sacarídeos são carbonos, é uma molécula frágil, ele sabe muito mais do que eu, isso que é químico. Mas enfim, são coisas, você tem que pensar assim, não é que você inventa o negócio, é que o negócio é feito do mundo, a gente é feito do mundo, não tinha vida e tinha umas coisinhas lá. E só essas coisinhas que são a gente, então elas são frágeis. Os açúcares são frágeis, você faz assim, ele se dissolve o açúcar. Esse é o problema. Então, basicamente, a morte é uma questão de você interpretar. De repente, a gente é eterno e nem sabe disso. Do ponto de vista de linhagem, a gente vem sendo há 100 mil anos. Então, cara, eu vou te falar uma coisa até interessante, que eu percebi esses dias em casa. Tantan fez um cocô. E eu fiquei com... não, o meu cachorro. Meu filho, né? Sou pai de pet. Você não tem vergonha de falar essa porra em público? Não, presta atenção, caralho. Eu fiquei com preguiça de pegar o cocô dele no jardim. E ficou lá e eu esqueci. O cocô virou um cogumelo bonitão, mano. Ou seja, nasceu uma vida ali. Então, basicamente, é poético. É poético, brother. Na verdade, ele viu do zebu e ele foi lá e ó. Pensei. Não então, fiz. do cocô veio um shiitake. Vem um chitacão grandão, tô falando sério. Falando sério, pensa no... Então aquela frase tipo, do pó viemos, ao pó voltaremos, faz todo sentido.
E, tipo, a morte, de repente, é interpretado... O luto, no caso. O luto é mais pra gente do que pra aquela pessoa que morreu. Porque... mas que dúvida, né? Não, sim, porque às vezes a gente tá triste porque aquela não pessoa é pra mãe morreu, daquela pessoa, eventualmente. E de repente, assim, por isso que tem aquela parada, cada um vive seu luto do jeito que... diferente, né? Porque a gente fica triste não porque ela morreu, porque a gente vai sentir falta dela. Sim. Então, Claro. é até egoísta falar isso, ninguém né? morre pra si mesmo, pra começar, né? Pensa bem. É que nem assim, falar, nossa, mas eu tenho tanto... É curioso o medo da morte mesmo. Ai, que medo, que medo. Cara, o que você tava pensando entre as 3 e as 5 da manhã? Que tal porra nenhuma, entendeu? É a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Nada. Então, o nada? luto ele é uma coisa meio que egoísta, que é você vai sentir falta de uma pessoa. Diria então, autocentrada, não é egoísta, né? Eu acho que tem uma coisa, na verdade, social do amor também, sabe? Não é só egoísta. Porque a gente, quando a gente louva uma pessoa... egoísta inconsciente, que você não para pra pensar que é egoísta, mas assim... Eu diria caramba, autocentrado, luto, mas não egoísta, né? Porque você faz assim, porque você eu gosta. vou sentir falta daquela pessoa. Sabe? Então, por isso que o luto ele não é igual pra todo mundo. Outro dia eu tava conversando com outro cientista e a gente tava fazendo um exercício interessante que era pegar um cara, um Homo sapiens, que tem o mesmo aparelho que o homem que a gente tem hoje, não é? Assim, esse aparelho que a gente usa hoje, ele já não deu. A gente evoluiu tecnologicamente muito mais rápido do que o nosso corpo teve tempo para evoluir, claro, né? Então esse aparelho que a gente usa hoje, ele é o mesmo de um cara, talvez, aqui vou estar, um cara de 300 anos atrás, ele usa o mesmo aparelho que a gente. 100% igual. 100% igual. Imagina pegar um cara desse, colocar dá pra ir mais longe, não dá, Álvaro? Falando do mesmo aparelho. Dá. Quão longe dá pra ir, tu diria? Diria pelo menos 1000 anos. 1000 anos. Nossa. Então vamos lá, 1000 anos. No mínimo. No mínimo. A gente pega esse cara de 1000 anos atrás, coloca ele na máquina do tempo e traz ele pra 2022. Aí, ele vai sair lá em São Caetano, lá vem você. na frente da tua academia, e vai ver o Renato Cariani ficando cada vez mais musculoso, mais forte. E esse O cara vai pirar demais nisso e Então, falar, meu Deus do céu. Imagina esse cara olhando seres pra você e humanos falando do futuro. Porra, esse cara é aquilo que você tava falando antes. Esse cara, como esse cara é burro. Porque, porra, ele tá desperdiçando a energia ali que eu me fodo todo dia. Não há 1000 anos. Não, 1000 anos estava na cultura. Imagina, os gregos tinham culto pelo corpo absoluto então, muito mais um pouco, antes. mais longe, Volta mais antes da Bota 100 civilização mil, helênica. bota 100 Tá. mil. Entendeu? Imagina, 100 mil não pode. os gregos cultuavam o corpo de maneira assim radical. Não, 1000 anos é total. pouco tempo mesmo. 100 mil, 100 mil, 100 anos é mil. pouco. Vai na cal, 100 mil. Tá. O cara vai olhar o Cariano e vai falar, caraca, burrão, se trancar nós dois numa sala, eu vou sobreviver muito mais tempo que ele, porque com certeza o gasto calórico dele vai matar ele. E Então, é capaz dele mas você acha que o cara vai ter esse Mas conceito? sabe qual vai ser a parte mais interessante? Ele sair da academia, passar na frente de um fast food e falar assim, peraí, é só fazer o pedido? É isso. Caramba, deixa eu voltar pra academia lá, porque eu tô fudido, vou ficar gordo pra caralho. É verdade. Vou ficar gordo, porque Antigamente acesso, né? Genial. O acesso é muito maior. Esse vai ser o Então susto. essa é a inversão. Imagina o cara vendo você lá ficando cada vez mais musculoso e gastando a energia que ele brigou pra conseguir, o cara. Ele morrendo de fome, porque Exatamente. ele vem de uma época de caça. Imagina isso. Faz uma semana que não pega nada de comida. Aí ele fala, E tem "Puta tudo a ver. E merda." esse cara, assim, ele vai ter o pensamento muito mais. Vou usar a palavra aqui, feral. Que é. Claro. Aí você tira ele dali, coloca ele na frente de uma padaria e fala, come. Ele vai comer até morrer, velho. Ele vai falar assim, vai que semana que vem. Vai comer igual morrer. Faz igual eu faço. E aí o que você consegue entender? Que o acesso às coisas também evolui em você. Você começa a ter um pouco mais de juízo, né? E tem tudo a ver com o que você estava falando sobre a maneira como o nosso corpo lida naturalmente com a realidade. Que é, pô, teu corpo quer que seja gordo. Exatamente. Mas o meu metabolismo, a minha, vamos dizer assim, o termo, a minha genética, ela é daquele cara de lá de trás. Sim, Não exatamente. mudou isso. O Exatamente. que mudou foi o O acesso. equipamento é o mesmo, né? É, o Mas você é do equipamento mesmo. tipo... Porque lá atrás você fala a genética dos povos que são assim, não culturalizados. Você sabe do que eu tô falando, né? Por exemplo,
Quais são as populações com maior taxa de obesidade nos Estados Unidos? Índios americanos. É mesmo? É lógico. Tem uma teoria, até tem um paper sobre isso, que é Thrifty Phenotypes, que é o seguinte, olha só que curioso. É muito engraçado. A baixa exposição a açúcares e a hipercalóricos leva a uma resistência à insulina, leva a toda uma sensibilidade desses sujeitos que levam a obesidade muito maior. Então, onde que está a obesidade de verdade? Está no deslocamento dessas populações que comiam... Assim, preciso dar um parênteses. É o seguinte, você tem 2 regimes tradicionais, tem vários, mas tem 2 principais. Um regime que é típico de país temperado, que é esse aqui, o cara come muito, então de vez em quando ele caça e come muito, e você tem um regime de países tropicais, semitropicais, etc. tal, que são muito mais frugais, que thrifty é frugal. Então, assim, é o fenótipo frugal. Então, por exemplo, pensa no índios da Amazônia. Nunca faltou comida. Não é verdade que ele come um bisão. Ele come sempre um peixinho, uma coisinha, não sei o quê. O primeiro tipo é, por exemplo, o tipo europeu. Por que curiosamente, a gente tem esse tipo branco e tal, que é muito mais gordo em geral, mas é o tipo mais resistente, não menos resistente. Esse tipo frugal, como o índio, se você coloca ele numa dieta ocidental típica hardcore, ele fica muito mais gordo. É o contrário do que diz vamos dizer assim, a intuição. Porque não tinha escassez. Exatamente. Então ele não está preparado para fazer... Metabolicamente falando, ele não está preparado... Para acumular monstruosamente e depois queimar de qualquer jeito. Pelo contrário, aquilo gera diabetes. Por exemplo, a taxa de diabetes é muito mais alta nos índios americanos do que na média da população. Olha, população caucasiana, etc. Muito mais alta. Isso se dá pela porque não vem do baixa ingestão de açúcares e etc. Isso se dá, na verdade, pela perenidade da comida. Exatamente. Então, como o cara tem sempre um pouquinho, ele come um pouquinho. Essa ideia de que você tem que comer igual um louco, o bind eating, isso vem do norte. Isso é de lugar frio. Porque você tem uma época que você tem que caçar um negócio, comer gordura. No meio da neve, o cara tá todo mundo escondido. Os bichos estão todos escondidos. Exatamente, tá tudo escondido. aquele desespero. Você tá morrendo de frio, você não pode sair de uma tempestade de neve. É isso aí. Se você tiver pra comer, come até morrer. Esse é o princípio, entendeu? Depois não é na Amazônia. Não é na Amazônia. Inclusive tem estudos com hibernação humana, né? Não é bem hibernação, isso é forçação de barra, mas tem mesmo. Os caras, tipo assim, saiu um artigo, não lembro, uma mega revista dessas, acho que na PNAS. Cara, mostrando, assim, com simulações que os caras, sei lá onde, eu acho que o que seria hoje, eu acho que o norte da França, sei lá onde, que eu não prestei direito atenção, mas enfim, que eles tinham um regime de basicamente passar a semana inteira dormindo, uma semana, entendeu? Para não gastar energia. Comia igual alucinado e ficava uma semana quase sem se mexer, como se estivesse hibernando. Então, quer dizer, a gente tem de fato essas diferenças. Enquanto você está num lugar que tem fruta, peixe à vontade, você não precisa disso. Aí, consequentemente, seu organismo também não está preparado para comer essa quantidade abissal de gordura e proteína. O cara passa mal. Entendi. E tem diabetes.